Zima Blue é uma das melhores animações que tem na belíssima coleção Love, Death and Robots da Netflix. Então, vem comigo dar uma olhada neste review especial apenas sobre esse episódio. Vamos lá! Galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e já deixar o seu joinha aí para ajudar o vídeo a ser mais difundido pelo canal. Me ajuda aí a alcançar os 1000 inscritos porque tá difícil a situação. Vamos então falar sobre este episódio específico da série da Netflix. A série seria o Love, Death and Robots. E se você não estava em um vortex sumido e você gosta, na verdade, muito de animação, essa, na verdade, é uma animação que você precisa ter assistido. Se você não assistiu ela até agora, pausa o vídeo aí, vai lá assistir. E antes de você vir ver esse vídeo aqui, dá uma olhada exatamente no outro vídeo que eu fiz, com uma resenha um pouco maior sobre todos os outros capítulos, né, para que você dê uma entendida maior. Ele vai estar aparecendo aqui em cima, então é só você fazer isso aí. E vamos começar aí por essa visualização sobre o que seria exatamente esse episódio. O Zima Blue, na verdade, é um episódio de 10 minutos. É uma animação, ela foi feita em 2Ds com alguns, digamos, efeitos de 3D e um pouco de computação gráfica. Mas vamos dar uma visão geral sobre todo o contexto dentro dessa animação, exatamente o porquê que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Na verdade seria o motivo, é que como eu tenho redes sociais, eu vi que assim que essa animação saiu, este foi um dos capítulos que as pessoas mais comentavam. E não eram qualquer tipo de pessoas, eram exatamente, na verdade, pessoas que gostavam muito de arte, ou que eram artistas, eram desenhistas, pintores, ou músicos, ou qualquer outro tipo de ramo que estivesse ali bem ligado com a arte, que tivesse visto esse episódio. Então, dá uma ligada rapidinho nessa parte aqui para que você entenda do que eu tô falando. Pode ver, o Zima na verdade ele é um artista. Ele é um artista que ele começou fazendo painéis, ele faz diversos tipos de imagens maravilhosas, muito próximo da realidade, e aquilo atrai vários olhares. Porém, ele começa a colocar um tipo de efeito dentro das suas obras que acabam chamando cada vez mais a atenção. Ele começa com um pequeno quadrado de uma cor azul, que é uma das coisas também que chama muito a atenção, e depois ele passa até mesmo para outras formas geométricas. E esse tipo de azul, essa figura geométrica, ela vai tomando cada vez mais posse de toda a obra do Zima. Até que tem um momento que na verdade ele faz diversos murais enormes e tem até uma parte que demonstra que ele, como parte da atividade dele, né, como uma parte muito futura da humanidade ou até mesmo uma outra raça,
que chega bem próximo da humana, praticamente eles já conquistam o universo. Então, em determinados pontos, tem robôs ali que eles estão pintando asteroides no universo com a mesma cor do azul do Zima. E aí nós entramos num critério bem interessante para a gente analisar dessa obra, porque praticamente assim, num momento muito propício, a Netflix está trazendo exatamente essa Love, Death and Robots. Por quê? Porque desde que se juntou da passagem do milênio, né, de 2000 para cá, tem crescido muito o uso de tecnologia. E essa tecnologia está sendo cada vez mais utilizada e também está crescendo a forma como ela está sendo vista dentro da arte pop, né, de todo o contexto, seja de séries, desenhos e filmes. Então a Netflix ela também já trouxe uma outra série, que seria o Black Mirror, que ele traz exatamente esse tipo de situação. Se for pra gente analisar, anteriormente tinha uma outra série que ela se chamava Twilight Zone, que era o Além da Imaginação aqui para nós brasileiros, e dentro dessa animação, dentro dessa série, eles viam terrores ou medos que as pessoas tinham mais naquela passagem do século, mas desde 2000 e depois de 2010, com mais força até agora, tem crescido bastante esse tipo de narrativa, onde nós vemos as máquinas tomando forma, né, as máquinas tomando consciência e cada vez mais tomando forma como a parte do criadorismo. Porque vejamos bem, dentro de toda a situação do mito ou dentro de toda a religião, nós sempre temos o criador, que seria um deus ou vários deuses que eles acabam criando o ser humano ali, a própria imagem dele, ou até mesmo não sendo a imagem dele, a gente não tem esses contextos muitas vezes, mas é uma criatura que depois ela vai se desenvolvendo e ela acaba demonstrando um potencial muito grande. E a mesma coisa a gente vê dentro dessa narrativa que acontece dentro de toda a série do Love, Death and Robots, que praticamente é isso. O ser humano criou a máquina e a máquina ela desenvolveu a inteligência, ela como se ela tivesse desenvolvido até mesmo vida. E quem somos nós para dizermos o que é vida, né? De tudo isso. Até mesmo porque nós nos movemos com impulsos elétricos, as máquinas também estão aí, então não temos nem mesmo como poder digerir esse tipo de coisa, que já é um conceito bem antigo, de falar da vida das máquinas, e até mesmo uma rebelião das máquinas, querendo ter um modelo mais humano. E dentro de Love, Death and Robots a gente vê isso, só que daí quando a gente começa a assistir Zima Blue, a gente entende que na verdade ali estão seres humanos que estão pintando. Então a gente só está vendo na verdade um contexto sobre toda a situação ali presente. Não tem robôs nisso tudo. O que acontece? Os robôs eles na verdade são apenas alocados? Não. Tem um grande contexto até mesmo para a arte, que a gente vê exatamente nessa parte aqui. Dá uma olhada nisso aqui.
temos essa revelação. Na verdade, o Zima, ele era uma máquina que ele foi construída por uma mulher, e até mesmo nesse critério dá pra gente entender ela como também uma artista, né, uma artesã, porque ela praticamente criou um robô e ela foi desenvolvendo ele até que teve um momento em que a vida dela se encerrou e outros artistas acabaram pegando e dando mais autoridade para ele. Dentro desse critério a gente vê que a máquina ela absorveu tudo aquilo que a humanidade tinha e ela se tornou mais humana, ela criou consciência. E a partir desse momento que ela criou consciência, ela começou a se modificar. Porque tem um momento dentro do desenho que dá pra gente perceber que a nossa protagonista, né, que seria essa repórter que anda junto com o Zima, que vai até o encontro dele, ela fala sobre alterações que ele próprio teria feito nele, mas ela acreditava que ele na verdade era um ser humano que tinha tentado chegar mais perto de uma verdade de máquina, quando na verdade ele é uma máquina que tentou se transformar em ser humano. E a gente pega um critério muito legal aqui, ele se transforma num pintor. E dentro da pintura dele, a gente percebe um grau de, digamos, detalhismo, né, dentro da pintura dele, onde ele acaba deixando todo mundo estagnado. E é legal a gente até mesmo pensar nisso, porque dentro daquele outro filme com Will Smith, o Eu, Robô, tem uma cena que ela se caracteriza sobre isso. Ele pergunta se o robô ele conseguiria pintar um quadro ou fazer, na verdade, uma sinfonia. E aí o robô pergunta pra ele, e você consegue? E praticamente aqui a gente vê o robô fazendo exatamente aquilo que o robô do filme do Will Smith, o Eu, Robô, ele pergunta. Ele consegue criar uma obra. Só que é uma coisa mecânica e cada vez mais ele tenta procurar, é como se fosse o mesmo instinto que um artista tem realmente de procurar dentro dele uma resposta para algo. E aos poucos você percebe que vai crescendo dentro dele, é exatamente isso que vai tomando conta da obra. E acaba vindo aquele quadrado azul dentro dele. E aí quando você vê toda a simbologia que tem dentro disso, você percebe como tem uma coisa muito grande de arte, criacionismo e até mesmo evolução dentro de toda a situação. Estudos que existem, por exemplo, com as cores, ela demonstra que o azul ela seria uma cor de maior, digamos, tristeza, embora ela traga um grau de calmaria bem grande. Então, mesmo que o céu ou o mar, como a menina faz a comparação, né, do azul, ela traga um certo tipo de calmaria, ela mostra também até um certo tipo de depressão que existe dentro da alma do robô. O Zima ele está procurando algo que ele não sabe dizer o que é. Ele não sabe exatamente especificar o que seja, mas na verdade ele entende que o que ele queria era, na verdade, exatamente aquilo que ele tinha no início. Ele só conhecia uma realidade, ele conhecia apenas aquela piscina e o azulejo que ele tinha que limpar, um quadrado azul. E aquilo, na verdade, é o início para ele, porque foi a primeira forma que ele conheceu. E dentro de tudo isso a gente também tem a simbologia exatamente de toda aquela parte, digamos, né, a gente tem um conceito que na verdade ele é o da geometria sagrada e ele entra exatamente no contexto de filosofia, religião e interpretação da natureza. Pitágoras e Platão, por exemplo, eles já especificavam que a geometria e a matemática elas seriam na verdade uma linguagem do universo. E isso é muito interessante de você ver porque praticamente quando programamos máquinas nós colocamos exatamente esse tipo de algoritmo nelas, né? A gente faz elas totalmente ligadas com geometria e com dados matemáticos. E praticamente a matemática e essa geometria, ela é como se fosse a forma mais pensante dentro das máquinas. E isso é muito interessante de você ver, porque se você vê todo o simbolismo que tem por trás de cada cena do episódio de Zima Blue, você acaba chegando nesse contexto. Só que mais ainda, ele interliga, ele faz como se fosse essa ligação exatamente, até mesmo com aquele conceito esotérico do cubo de Metraton, que é ligado a flor da vida, né, dentro da religião judaica, entre tantos outros tipos de situações. Então a gente vê praticamente que ele tem filosofia, tem religião, tem o criacionismo, tem muita coisa dentro misturada junto com o contexto dessa arte. E a gente chega exatamente numa parte que é muito interessante da gente ver, que seria exatamente essa busca do Zima por essa perfeição. Tudo que ele conhece na verdade é apenas aquele azulejo, é apenas aquela cor, e ele tenta sempre colocar dentro das pinturas que ele faz, dentro dos painéis, dentro da arte dele. A arte dele na verdade é uma forma, uma figura de linguagem que ele encontra, mas ele não encontra todas as respostas que ele tem para todo aquele cálculo filosófico, religioso ou qualquer outro tipo de coisa que vem de dentro dele. E é praticamente isso que chama tanta atenção de uma pessoa que ela faz arte, que ela tem uma grande tendência para arte. Você assiste esse episódio exatamente com esse pensamento de que tem alguma coisa ali dentro que te agrada, tem alguma coisa que te chama a atenção, e esse simbolismo ele fica na sua mente, ele te captura como se fosse uma grande armadilha. E
E aí a gente chega num grande critério também que é muito bom da gente ver, que seria exatamente esse ponto da sequência do Zima. O Zima se mata? Não. O Zima, na verdade, ele se desfaz de tudo aquilo que ele tinha anteriormente feito para si mesmo e volta à sua forma original. De início você vai acabar vendo, você vai ver todo o desenho e você imagina, poxa, aquilo ali foi um suicídio. Não foi um suicídio, o Zima ainda está ali, só que na sua forma essencial como ele era antigamente. Antes dele adquirir totalmente esse conhecimento e totalmente as mudanças que foram feitas exatamente pelo seu criador. E isso é um contexto muito grande e muito bonito para se terminar o episódio, exatamente porque ele expressa exatamente uma parte artística também do artista. Em determinados pontos da vida, um artista ele vai se encontrar com um bloqueio de criação, ou ele vai se encontrar, na verdade, em um estado tão estranho, não há como descrever exatamente o que é isso, é como uma espécie de depressão, é algo que parece que consome todo o seu ser e você não sabe como você sai daquilo. E a resposta para que você consiga produzir novamente e você chegue exatamente aonde você deve chegar como artista é você voltar às suas raízes, é você voltar a estudar tudo do início para que você possa encontrar outros caminhos e possa evoluir novamente. E é exatamente isso que o Zima faz. Ele volta às raízes dele, exatamente naquele campo onde ele conheceu a primeira forma, a primeira cor, para que todo o âmbito da sua criação ele seja voltado para suas raízes. Ele criou, ele chegou a um critério tão grande de arte, onde ele não conseguia se satisfazer como ser humano. E a resposta nisso tudo estaria na morte? Não, a resposta do artista está exatamente nisso. Então se você que está assistindo isso aqui agora, se você é artista e você se encontra num momento onde você não sabe o que você faz, que você não encontra exatamente a inspiração que você deseja, volte ao início. Torne a estudar tudo que você tinha lá no início. Você vai ver que novas coisas vão se abrir, novas maneiras de fazer aquilo vão surgir e você vai escolher outro caminho, chegando novamente a um patamar mais aprimorado da sua arte. Meu nome é Flamos e você estava no Ponto Fugitivo. Até a próxima, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.